Então a gente viu nas últimas aulas o poder que a inflação tem no seu dinheiro, o impacto que a inflação tem no seu dinheiro. A gente viu que R$100 hoje não vai conseguir comprar as mesmas coisas do que R$100 daqui a um ano, daqui a 10 anos. Então a gente já tem essa ideia que o dinheiro ele tem valor no tempo, mas agora eu quero mostrar um outro lado do valor do dinheiro no tempo. Esses seus mesmos R$100, se eles forem investidos e forem aplicados sobre uma determinada taxa de juros, esse dinheiro ele tende a aumentar. E aí que entra um conceito que é o conceito mais interessante, é o conceito que é o core da inteligência financeira, que é você entender esse poder do seu dinheiro aplicado a uma determinada taxa sobre os juros compostos, juros sobre juros, ano a ano, o poder que isso tem. Então, só para a gente introduzir esse assunto, eu vou passar alguns exemplos. O primeiro exemplo é esse: a Flávia teve R$1.000 aplicados durante 3 anos a 10% ao ano, tá? Então, no ano 0, a Flávia teve R$1.000, certo? No primeiro ano, ela já passou a ter R$1.100, que foi os R$1.000 que ela tinha, mais 10% daquele valor. Então ela já não tem mais R$1.000, então ela tem R$1.100. No ano 2, ela não vai ter mais 10% somente, ela vai ter mais 10% em cima do ano 1. E aí, ao invés de ter 1.200, ela vai ter 1.210. No ano 3, em cima do ano 2, então ao invés de ter 1.330, ela já vai ser 1.331. Então observa que essa multiplicação ela é um pouco mais acelerada do que se fosse uma multiplicação, uma somatória linear desse processo. E aí a gente observa, só para agora colocar os conhecimentos das últimas aulas aqui. Vamos supor 10%, vamos supor que a inflação está 4%, então ela teria um ganho real de 6%. Então esse ganho aqui de 10% seria um ganho nominal, um ganho que não é um ganho real, é um ganho que não está descontado da inflação. A gente vai falar mais sobre isso, mas já para a gente introduzir a questão dos ganhos reais, dos ganhos nominais. Então, observa como que o dinheiro cresce, observa como que ao passar do tempo ele tem um crescimento um pouco diferente, que no início é um processo que parece se assemelha a uma curva linear, mas ao passar do tempo esse crescimento é muito interessante e a gente precisa usar essa força. E aí eu vou dar um outro exemplo para vocês, agora saindo do mundo financeiro, de um exemplo de dominós, né? Fizeram uma pesquisa, uns pesquisadores realizaram uma pesquisa que um dominó de 5 centímetros, ele conseguiria derrubar um dominó 50% maior do que seu tamanho. E assim sucessivamente, né? Então, por exemplo, o dominó primeiro 5 centímetros, depois o outro 50%. E aí eles fizeram isso e colocaram fizeram um teste e fizeram até a 8ª possibilidade, né? E a 8ª possibilidade fez com que um dominó de 5 centímetros começasse um processo e nessa evolução de 50% maior, no 8º objeto, o derrubar desse dominó de 5 centímetros foi suficiente para derrubar um dominó de 1 metro. Tá? Então, esse é o primeira etapa, né? No 10º, aí eles fizeram esse experimento e aí começaram a fazer os cálculos para os próximos
passos, né? O que seria um dominó de 5 centímetros poderia derrubar um dominó do tamanho de que, né? E aí eles observaram que fazendo esse processo de aumentar 50%, quando chegasse no 18º, eles derrubariam um objeto do tamanho da torre de Pisa, né? Só para vocês terem uma noção. No 23º, derrubaria um objeto, o 23º objeto enfileirado a partir de um dominó de 5 centímetros seria do tamanho da Torre Eiffel. E o 51º seria um objeto do tamanho do Monte Everest. E o 57º seria um objeto que iria da Terra até a Lua. E por que eu estou falando isso para você? Para você entender como que é esse processo de quando o aumento é exponencial, o quão capaz ele tem de alcançar voos muito grandes e derrubar coisas muito grandes, no caso do dominó, ou de acumulação que tenha esse aspecto exponencial. Então é essa força que um dominó de 5 centímetros tem de derrubar um objeto enfileirado, aumentando 50 centímetros, o 57º no objeto ser do tamanho da distância da Terra e da Lua, é essa força que a gente tem que usar nas nossas finanças. E é a mesma força que é capaz de um objeto de 5 centímetros derrubar um objeto que é do tamanho da distância entre a Terra e a Lua, é a mesma força que você tem que usar para fazer o seu dinheiro crescer. Então, voltando para a questão financeira, para vocês entenderem o potencial disso, né? R$1, se você consegue dobrar ele a cada ano, durante 20 anos, quanto que você acha que você teria? E aí você observa que no início é muito pouco, né? É muito pequeno esse aumento, né? Então você observa aqui, vou colocar aqui, vamos fazer aqui um processo aqui. Ano e dinheiro. Então, inicialmente, esse processo é um processo muito linear, né? No ano 1, ele passa de 2 para 4, no segundo ano ele vai crescendo, então é uma curva que cresce de uma forma linear, certo? A gente observa os espaços aqui de crescimento, mas a gente nota que do ano 1 para o ano 5 houve um aumento considerável, mais de R$30, mas ainda um processo com uma tração ainda muito pequena, né? No ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, 2, 4, 8, 16, 32. Então ainda é um processo linear, como a gente pode observar, tá? Então fica parecendo nos primeiros anos que o acúmulo do dinheiro, poxa, R$32 ainda não vai ser o suficiente para, né, transformar a vida de ninguém. Mas e no ano 20? Quanto que você acha que ia ter nesse ano 20? E aí eu vou te dar a resposta. É exatamente esse número aqui, 1.048.000
576. Se você dobrar por 20 vezes R$1 até, né, R$1, depois você vai dobrando os seus números, você tem esse valor que já começa a ser um valor não tão desprezível mais. Então, pessoal, é isso que eu quero que vocês entendam, que os juros compostos, a composição do dinheiro, é uma força que não tem igual. Não adianta você achar que você compensa isso no trabalho, que você compensa isso de outra forma, que você não consegue competir com essa força. É uma força que o Einstein já falava, né? Uma das maiores forças do universo é a força dos juros compostos. Então a gente tem que saber, entender como que a gente usa essa força a nosso favor. Porque o que eu vejo é isso, assim, a gente não entende na real esse potencial. Não entende que tempo sobre tempo, dia sobre dia, o seu dinheiro a 1% ao mês, ele tem um potencial enorme, tem um potencial gigantesco. E isso a gente, daqui para frente, a gente vai estar sempre falando sobre isso, estar sempre falando sobre os juros compostos. Então, eu vou encerrar essa aula para deixar esse número aqui bem destacado, para você entender que no início é um crescimento que parece um crescimento linear, mas quando chega no 20º ano, o crescimento eu não consigo nem desenhar ele aqui para vocês, né? Fica uma coisa que não tem. O crescimento ele ultrapassa qualquer limite. É isso que eu vou passar para vocês e que eu vou ensinar vocês a utilizar na vida pessoal e financeira. Um grande abraço e até a próxima aula.